lá. Então, hoje nosso mergulho é num projeto que muita gente tenta em casa. Colocar Bluetooth naquele aparelho de som. Pois é, seja um mais antigo, distante, ou um moderno que veio sem, né? Exatamente. E o desafio é fazer a instalação do jeito certo. A gente tem aqui um guia meio visual, meio técnico, que mostra como fazer essa adaptação. Legal. E a nossa missão aqui é tirar as dicas essenciais para, ter uma instalação limpinha. Principalmente fugir daquele zumbido, sabe? Aquele chiado chato. Ninguém merece isso. Bom, vamos destrinchar essa história. É muito bom poder dar uma vida nova para um equipamento, né? É gratificante. Mas, como o material deve apontar, o sucesso está nos detalhes elétricos, assim. Com certeza. A qualidade do som depende demais de como o módulozinho Bluetooth vai ser alimentado. É um ponto crítico que, olha, muita gente esquece. Sim, e o material já começa falando dos aparelhos mais antigos, aqueles com transformadorzão pesado, sabe? Sei. Os clássicos. Isso. A orientação principal ali você precisa de 12 volts, separados para a plaquinha Bluetooth. Mas aí eu pergunto, por que não usar uns 12V que talvez já estejam lá dentro? Parece mais fácil, né? Pois é, parece. Mas não. O guia fala para criar uma saída nova, enrolando umas voltas de fio a mais, as tais espiras, lá no transformador. Por que esse trabalho todo? Olha, o ponto-chave aí é evitar a sujeira elétrica, sabe? Pensa na fiação original do som antigo. Aham. É como se fosse um cano de água que abastece várias coisas ao mesmo tempo. A energia ali pode ter flutuação, pode ter ruído vindo de outros componentes. Entendi. E o circuito de áudio do Bluetooth, nossa, ele é muito sensível a isso. Então, adicionar essas espiras é como criar uma torneira nova, com um cano limpo, vindo direto da caixa d'água só para ele. Ah, boa analogia. Garante uma energia mais isolada, mais estável. Aí previne o ruído. É o princípio de isolar a alimentação para ter áudio de qualidade. Entendi perfeitamente. É tipo dar água mineral pro Bluetooth, em vez da água da rua, cheia de coisa. Faz todo sentido querer evitar essa sujeira. Exato. Agora, vamos mudar o cenário. Os aparelhos mais modernos. Aqui, segundo o material, a coisa fica bem interessante. Uhum. Eles geralmente usam fontes chaveadas, né? Aquelas levinhas. Sim, bem mais comuns hoje. E aí a solução muda completamente. A sugestão é usar uma mini fonte externa de 5 volts. Certo, uma fontezinha de fora. Isso aqui tem um detalhe importante. Essa fonte externa não pode ser chaveada também. Tem que ser do tipo linear. E ainda por cima, mandam tirar o regulador de tensão que vem na placa Bluetooth. Ah, interessante isso. Mas espera aí, a fonte original do aparelho já não é moderna, eficiente, porque ela causaria ruído. Isso parece estranho. Parece contraintuitivo, né? Mas faz sentido quando a gente pensa como a fonte chaveada funciona. Elas são eficientes porque ficam ligando e desligando energia milhares de vezes por segundo. É um chaveamento muito rápido. Tá. Só que esse processo todo acaba gerando uma estática elétrica em alta frequência. Um ruído que pode vazar, sabe? E contaminar o áudio do Bluetooth, que é super sensível. Ah, entendi. É o próprio funcionamento dela que pode ser barulhento para o áudio. Exatamente. Aí uma fonte linear externa, mesmo sendo simples, entrega a energia de forma contínua, mais limpa, sem essa liga-desliga constante. E tirar o regulador da placa. Faz todo sentido também. Esse regulador normalmente serve para baixar uma tensão maior, tipo 12 volts, para 5 volts que a placa precisa. Se você já está entregando os 5 volts certinhos da fonte externa linear... Ele não serve para nada. Isso. Ele se torna desnecessário e poderia até, sei lá, introduzir alguma pequena perda ou instabilidade. Então tira ele. Entendido. Então, mesmo a fonte original sendo moderna, pode não ser a ideal para o Bluetooth por causa desse ruído de alta frequência. Isso. Como isso fica na prática? O visual. O material dá um exemplo com um som da Panasonic. Mostra a instalação que eles consideram a forma correta. A placa Bluetooth ficou toda escondida lá dentro. Bem discreto, então. Sim. Só um displayzinho pequeno ficou visível num canto do painel. Bem sutil. Imagino que, para chegar nesse resultado sem ruído, usaram uma dessas técnicas de alimentação limpa que a gente falou. Com certeza. Essa abordagem é legal porque combina as duas coisas, né? Você ganha a funcionalidade moderna do Bluetooth Aham. e preserva o visual original do aparelho o máximo possível.
A maior parte da gambiarra, digamos assim, fica escondida. É verdade. E o display externo ainda permite controlar, ver o que está tocando, mantém a praticidade. É uma integração bem pensada, assim. Legal. Então, resumindo a história toda, o que a gente tira disso? Basicamente, o jeito certo de adicionar Bluetooth sem aquele chiado chato depende muito do tipo de fonte que o seu som tem. É por aí. Mas o princípio por trás é o mesmo nos dois casos. O módulo Bluetooth precisa de uma fonte de energia só para ele, dedicada. E essa fonte tem que ser a mais limpa possível. Isso. Seja criando um ramal novo no transformador antigo com as espiras ou usando uma fontezinha linear externa nos aparelhos mais novos. Nada de só puxar um fio de qualquer lugar lá de dentro e ligar. Exatamente. Nada de gambiarra na alimentação. É pedir para ter problema. E isso, sabe, levanta uma questão interessante para a gente pensar um pouco além do ruído, né? Essa necessidade toda de adaptar a alimentação mostra como a integração de tecnologias diferentes pode ser mais complexa do que parece. Verdade. Tipo, colocar um módulo digital moderno num sistema antigo, analógico. Ou mesmo em sistemas digitais diferentes que podem interferir um no outro. Exige uma atenção a uns fundamentos de eletrônica que às vezes a gente nem imagina. Não é só conectar os fios. Não mesmo. Como que uns detalhes pequenos na parte da energia podem mudar completamente a nossa experiência final, né? Especialmente com som. Fica aí a reflexão. Até que ponto a gente precisa entender como funcionam por baixo dos panos para fazer as coisas simplesmente funcionarem bem? Boa pergunta para fechar, fica no ar.